Olá galera que acompanha o futebol goiano, um abraço para vocês, um abraço especialmente para você atleticano na expectativa do grande jogo desta noite, Atlético e Sport no encerramento do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, jogo este que será disputado lá no estádio da Ilha do Retiro, em Recife. O Atlético e o Sport, os dois estão dentro do G4, fazem para mim o principal jogo desta última rodada do primeiro turno da competição. E sem dúvida o Atlético terá pela frente um jogo muito difícil, mas o Sport também. Este que é o ponto que deve ser ressaltado. Se o jogo é muito difícil para o Atlético, ele é igualmente muito difícil para o Sport Recife. Antes de a gente entrar no confronto desta terça-feira, vamos contar para vocês um pouquinho da história do jogo entre Atlético e Sport. 7 jogos no currículo, 3 vitórias do Sport, 2 vitórias do Atlético, 2 empates. Os pernambucanos marcaram 9 gols e os goianos fizeram 6. Agora vamos aqui aos jogos no Pernambuco, em Pernambuco. 3 partidas, 2 vitórias do Sport, 1 empate. O Atlético nunca venceu lá em Pernambuco. Quem sabe não é hoje, que o Atlético vence a primeira lá em Pernambuco e iguala este retrospecto aí com o Sport Recife. O primeiro jogo entre as duas equipes, Campeonato Brasileiro de 1987, empate por 0-0 aqui no estádio Serra Dourada. Esse Campeonato Brasileiro de 87, que é aquela polêmica entre o Sport e o Flamengo. O último jogo entre eles, Série A de 2017, 2-0 para o Atlético lá no Estádio Olímpico. Essa foi uma das poucas vitórias do Atlético naquela competição. Vamos inclusive relembrar essa vitória do Atlético sobre o Sport em 2017, jogo da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético era dirigido por João Paulo Sanches. Naquele jogo o Dragão jogou com Clever, Marcão, William Alves, Gilvan e o Eduardo Bauerman. Na esquerda, Breno Lopes, Ronaldo, André Castro, Igor, Andrigo, depois Jefferson Nem, Jorginho, depois o Silva e o Diego Rosa. O Diego Rosa que marcou os 2 gols do Atlético naquela oportunidade. Alguns jogadores que estavam naquele jogo seguem no Atlético, zagueiro Gilvan, volante André Castro e o meia Jorginho. 3 jogadores que participaram daquela vitória sobre o Sport em 2017. Todos 3 serão titulares do Atlético no jogo desta noite contra o Sport Recife. Agora vamos ao jogo de hoje. O Atlético é terceiro colocado e o Sport é o quarto colocado. Os dois têm a mesma pontuação, 30 pontos. O Atlético supera o Sport no saldo, no número de vitórias, 8 do Atlético contra 7 do Sport. Esse jogo ele marca o retorno do Sport à Ilha do Retiro. O Sport fechou a Ilha do Retiro para dar uma renovada lá no gramado, fazer uma reforma no gramado, fez as 3 últimas partidas como mandante lá na Arena Pernambuco e hoje volta ao seu estádio onde normalmente o Sport é muito forte. O Atlético tem retornos importantes para essa partida. O zagueiro Gilvan volta à zaga, ele cumpriu suspensão automática. O Lucas Rocha deixa o time. O Jonathan pode voltar à lateral direita no lugar do Reginaldo, uma dúvida ainda mantida aí pelo técnico Wagner Lopes. E lá no ataque o Atlético conta com a volta do seu artilheiro Mike, artilheiro do futebol goiano em 2014 com 14 gols, 2019, artilheiro do futebol goiano em 2019 com 14 gols, retorno muito importante. Tem uma pequena dúvida entre o Rodrigo Rodrigues e o Pedro Raul no comando de ataque, mas com a tendência de que o Rodrigo Rodrigues seja titular mais uma vez. Pelo lado do Sport, um desfalque importante, interessante para o Atlético. O Yuri não vai jogar, a tendência é que o Ian seja o titular ali pelo lado direito. O Sport que tem um ataque muito pesado, que jogava aí com Yuri, Guilherme e Hernani, não vai poder contar com o Yuri. O Ian entra no jogo, um ganho, um alívio para a defesa rubro-negra. O Atlético para esse jogo, vamos que é o Sport primeiro para esse jogo. Maílson, Norberto, Rafael Thierry, Adelson e Raul Prata, Marcão,
Charles e Juninho, Ian, Hernani e Guilherme. O Atlético deve jogar aí com Kozlinski, Jonathan, Oliveira, Gilvan e Nicolas, André Castro, Moacir e Jorginho, Matheus, Rodrigo Rodrigues e Mike. Podendo inverter aí o Mike e o Matheus, né? Nesses últimos jogos o Wagner Lopes tem usado o Mike mais pela direita e o Matheus pela esquerda, mas vamos ver qual será o posicionamento destes dois jogadores na noite de hoje. Como eu ressaltei lá no meu destaque logo no início do vídeo, sem dúvida é um jogo muito difícil para o Atlético, mas também é um jogo muito difícil para o Sport, e algo que vale para os dois clubes. Se o Cuiabá não vencer o Vila Nova no Estádio Olímpico, e quando eles entrarem na partida eles já saberão se o Cuiabá terá ou não vencido o Vila Nova no Estádio Olímpico, um empate garante as duas equipes no G4. A vitória, essa é automática, venceu está garantido no G4, mas se o Cuiabá não vencer, um empate faz com que as duas equipes permaneçam no G4. E penso que essa é a grande missão para o Atlético de hoje, voltar de Recife no G4. Não perder essa posição, isso é fundamental até para o Atlético depois iniciar o retorno com uma das vagas do G4. O Sport também, sem dúvida, tem essa mesma missão, mas como joga em casa, com certeza o Sport projeta uma vitória. Para o Atlético eu penso que o empate não é um mau resultado, mas a vitória sem dúvida é melhor. Uma vitória daria muita moral ao Atlético para a sequência da competição. O Sport é um time que preza muito por ter a bola, um time do técnico Guto Ferreira que tem essa característica, é uma equipe de muita posse de bola. O Sport neste quesito, vou até pegar aqui para vocês certinho, se o Sport é o segundo ou o terceiro em posse de bola, porque a equipe de melhor posse de bola nessa Série B é o Bragantino. Agora o Sport, se eu não estou enganado, o Sport é o segundo time com mais posse de bola. Aliás, é o terceiro, né, ao lado do Criciúma. Sport Criciúma com 52% de posse de bola, ficando atrás aí da Ponte e do Bragantino. Então o Atlético vai ter um time que vai jogar contra ele com a bola. E para o Atlético isso não é problema. Hora alguma foi problema. O time do técnico Wagner Lopes, que chegou a ser o 18º em posse de bola, neste momento é o 16º, mas é uma equipe que gosta de jogar de uma maneira vertical. Quando o Atlético rouba a bola, o Atlético vai lá, finaliza e volta para a defesa. Esse é o padrão de jogo do Atlético. Com exceção de alguns jogos, como o CRB e o Brasil de Pelotas, aqui dentro do estádio Antônio Ascioli, mas normalmente a postura do Atlético, especialmente nesses jogos fora de casa, é essa. Espera o adversário, deixa os zagueiros adversários jogarem à vontade, até para dar a eles uma falsa impressão de que tem o jogo controlado. Quando a bola chega ali na divisa do meio campo, o Atlético aperta muito a marcação, faz uma pressão muito grande sobre o homem da posse de bola. E quando consegue roubar, o Atlético sai em velocidade e decide os seus lances normalmente ali em 10, 12 segundos no máximo. O Atlético já vai lá, finaliza e volta à sua postura, encolhe-se novamente para dar o bote novamente. O Atlético parece uma cobra, né, o time do Wagner Lopes jogando. É um time que fica ali enrolado, esperando para dar o bote. Vamos ver, é um jogo que promete muitas emoções, pois são duas equipes qualificadas, duas equipes de boas campanhas, por isso as duas estão no G4, cada um no seu estilo de jogo. O Sport deve tentar pressionar o Atlético, deve ficar com mais posse de bola que o Atlético, e o Atlético vai tentar fazer esse jogo dele vertical. Seria muito interessante que Jorginho e Matheus voltassem a fazer boas partidas, eles que não foram bem diante do Brasil, o Atlético sentiu muita falta deles. O retorno do Mike é muito importante porque é um jogador que decide esse tipo de jogo para o Atlético. O Mike consegue com seu alto grau de concentração, um jogador que tem uma concentração muito alta no jogo, em lances, por exemplo, contra o Guarani, ele decidiu o jogo pela sua concentração. Um jogo enrolado, difícil para o Atlético aqui no Ascioli, em um lance de esperteza dele, ele foi lá, fez o gol e decidiu o jogo para o Atlético. Um outro posicionamento, uma outra coisa muito boa desse jogador, o posicionamento. Se posiciona bem dentro da área, por isso algumas bolas sobram para ele e por isso sobram, né, para ele, e por isso ele é o artilheiro da equipe na Série B e na temporada. Então o Atlético vai jogar com o seu time, vai jogar
confortável, porque vai jogar dentro da forma de jogo que o Atlético gosta. Do outro lado, uma equipe na mesma característica, jogando no estádio onde gosta, jogando da forma que gosta, que é com a posse de bola, tudo. Então nós teremos dois times jogando como gostam, que terão pela frente fortes oponentes. E aí eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes, tomara que seja uma vitória do Atlético. Beleza, gente? Um abraço para vocês. Depois do jogo eu farei uma análise dessa partida, provavelmente amanhã pela manhã. E no transcorrer dessa semana, ou na quarta-feira à noite, ou na quinta-feira à noite, ainda vou decidir o dia, farei um vídeo com análise do que foi a participação do Atlético no primeiro turno desta Série B. Também farei isso para o Vila agora, né, porque eu encerro o primeiro turno da Série B, e quando encerrar o primeiro turno da Série A, farei um vídeo assim também sobre a participação do Goiás. Beleza, gente? Um abraço a todos vocês. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo e comente à vontade. Uma boa terça-feira a todos e um ótimo jogo para o Dragão.